Olá, povo de Deus, povo amado do Senhor Jesus, mais uma mensagenzinha de Deus ao seu coração. Que se encontra lá no livro de Êxodo, capítulo 21. Essa mensagem já tem como título As leis acerca dos servos e dos homicidas. Glorificado seja Deus. Estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá. Foro de graça. Se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Se seu senhor lhes houver dado uma mulher e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher seus filhos serão de seu senhor. E ele sairá só com seu corpo. Mas se aquele servo expressadamente disser, eu amo a meu senhor e a minha mulher, e a meus filhos, não quero sair fora. Então seu senhor o levará ao juiz, e o fará chegar à porta ou ao pátio, o postigo. E seu senhor lhes furará a orelha com uma sovela e o servirá para sempre. E se algum vender sua filha por serva, não sairá como saíam os servos. Se desagradar aos olhos de seus senhor e não se despojar com ela, fora que se resgate, não poderá vendê-la a um povo estranho, usando dela deslealmente com ela. Mas se a desposar com seu filho, fará com ela conforme o direito das filhas. Se lhes tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem a sua veste, nem a sua obrigação material. E se lhes não fizer estas 3 coisas, sairá de graça sem dar dinheiro. Quem ferir alguém que mora, ele também certamente morrerá. Porém, se lhes não amou a mocilada, mas Deus o fez encontrar nas suas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde ele fugirá. Mas se alguém se desobedecer contra o seu próximo, matando-o com engano, tirar-lo-ás do meu altar para que morra. O que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. E quem furtar algum homem e o vender, ou for achado na sua mão, certamente morrerá. As leis acerca dos que amaldiçoam os pais ou ferem qualquer pessoa. E quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. E se algum homem pelejarem, ferindo um ao outro com pedra ou com o punho, e este não morre, mas cair na cama. Se ele tornar a levantar-se e andar,
fora sobre o seu bordão, então aquele que o ferir será absolvido. Somente lhes pagará o tempo que perderá, e o fará curar totalmente. Se alguém ferir a seu servo ou a sua serva com vara e morrerem debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém, se ficarem vivos por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é seu dinheiro. Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida e forem causados de que aborte, porém, se não houver morte, certamente aquele que feriu será multado conforme o que lhes impuser o marido da mulher, e pagará diante dos juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olhos por olhos, dente por dente, não por mão por mão, pé por pé. Queimaduras por queimaduras, feridas por feridas, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho do seu servo ou o olho da sua serva e o danificar, o deixará ir fora pelo seu olho. E se tirar o dente do seu servo ou o dente da sua serva, o deixará ir fora pelo seu dente. E se algum boi escornar, homem ou mulher, que morra o boi, será apedrejado, certamente. E a sua carne se não comerás, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era enconado e o seu dono foi conhecedor disso e não o guardou, matando homem ou mulher, o boi será apedrejado e também o seu dono morrerá. Se lhes for imposto resgate, então dará como resgate da sua vida todo o quanto lhes for imposto. Que tenho incomodado um filho que tenha escomado uma filha, conforme a este estatuto lhe será feito. Se o boi escomar um servo ou uma serva, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao seu senhor, e ao boi será apedrejado. Se alguém abrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não cobrir, e nela cai um boi ou jumento, o dono da cova o pagará ao seu dono. O dinheiro restituirá, mas o morto será seu. Se o boi de alguém ferir de morte o boi do seu próximo, então se venderá o boi vivo e o dinheiro dele se repartirá igualmente, e também o morto se repartirá igualmente. Mas se for notório que aquele boi dantes era escomado e seu dono não o guardou, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Glorificado seja Deus. Meus amados, essa é a lei acerca dos servos e a lei acerca dos que amaldiçoa os pais ou ferem qualquer pessoa. Glorificado seja Deus. Meus amados, aqui mais um ensinamento nessa palavra, a qual nós devemos guardar, nós devemos ter cuidado
com determinadas situações que para muitos acham normal. As pessoas acham muitas coisas normais. Não é normal. Não é normal. Não é normal. Não é normal. Tudo as pessoas levam para o normalismo hoje. Cuidado com aquilo que você disse que é normal. Cuidado quando alguém fala algo para você e você diz, não, isso aí é normal. Cuidado. Para que você não pague um preço por normalizar aquilo que o Senhor condena. Cuidado para que nem eu e nem você façamos isso. Que quando algo for errado, rapaz, verdadeiramente errado. Amigo, irmão, companheiro, colega de trabalho. Irmão, isso assim, assim, não. É errado. Não é normal. É errado. Certo é certo, errado é errado. A própria palavra aqui já fala que tudo é olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, e de igual para igual tudo. O erro é o erro, o pecado é pecado, e o certo é o certo. Já que nós temos a oportunidade de fazer o que é certo e o que é errado, que façamos o certo, para que nós tenhamos bom proveito disso. Que nós não façamos, não, eu vou fazer porque é só um errinho, é só uma coisinha errada. Não, é normal, é só uma coisinha errada. Não faça. Você pode estar se perdendo, você pode pagar um preço por normalizar aquilo que é pecado. Não normalize o pecado. Lembre-se que pecado é pecado. Aqui no Antigo Testamento a lei condenava todas essas coisas. Mas nos dias de hoje, para o nosso bem, é bom que nós guarde todas essas coisas, como nos tempos passados. Que nós não mude nada que Deus deixou escrito. Que nenhum de nós venha mudar. Não, isso era no tempo passado, isso hoje. Nós estamos em outro tempo, a evolução. As pessoas vão muito para o lado da evolução. As pessoas vão muito para o lado do normalismo. Não, isso não pode ser assim. Nós estamos em outros tempos. Não vá por esse caminho. Você está indo pelo caminho errado. Um ponto referente ao versículo 1. A seção que se segue contém o livro do concerto e as leis para as nações de Israel, para reger sua sociedade e o seu culto a Deus. Essas leis que eram principalmente civis em sua natureza tinha a ver somente com Israel, sua religião e as condições e circunstâncias. Olha, meus amados, isso aqui era para o povo de Israel, não era para o outro povo. Isso aqui era para o povo de Israel. Olha esse ponto referente aqui. Ouça. Hoje nós vemos as pessoas querendo acompanhar aquele povo que não é povo escolhido. Aquele povo que não aceitou a Jesus. Querem normalizar as coisas. Não, é normal. Não normalize. Porque a lei aqui era para o povo de Israel. E se eu e você escolhemos servir a Jesus, nós temos que ser Israel. Nós temos que ser como o povo de Israel. As leis é para nós. As leis não é para quem está de fora, é para quem está de dentro, servindo a Deus. As leis é para que nós busque e avise para que aquela pessoa não se perca. A nossa obrigação é ganhar almas para que nenhuma delas se perca. Que Deus quer que todos se salvem, que nenhum dos seus escolhidos se percam. Muitas das vezes as pessoas dizem não está nem aí. As pessoas se preocupam em ganhar para a sua igreja um aposentado, um rico, um comerciante, uma pessoa que tem um bom emprego. Mas as pessoas não querem correr atrás daquele drogado, daquele
bêbado, sabe por quê? Porque não tem nada para oferecer. Mas quando é um rico, é bem tratado, já coloca no seu posto, lá junto deles no altar. O que nós vemos são pessoas no altar, pessoas que têm seus empregos, que têm algo para oferecer. Você não vê uma pessoa humilde em cima do altar, não. Você só vê lá no altar pessoas que têm um bom aposento, pessoa que tem um bom cargo, pessoa que tem um comércio. Isso eles fazem questão de apresentar, mas não apresentam uma simples senhorinha, um simples senhorzinho, um simples pessoa humilde. Eles não querem. Hoje em dia eles não querem mais colocar uma pessoa humilde para ser dirigente de uma igreja. Eles só colocam uma pessoa dirigente de uma igreja se ele tiver um emprego ou se ele tiver um comércio. Aí eles botam, sabe por quê? Porque eles não querem tirar do dízimo. E o dízimo é para quê? Para que é pago o dízimo? É só para sustentar riqueza de pastores? Ou é para sustentar a obra de Deus? O dízimo é pedido para a obra de Deus. E muitos enriquecem-se a si mesmo e não faz o que é para fazer com o dinheiro da obra de Deus. Lembre-se disso, você que pega o dízimo dizendo que é para a obra de Deus e tira e vai fazer outras coisas que não é para a obra de Deus. Cuidado com o que você está fazendo. Oh, aleluia! A natureza tinha a ver somente com o Israel, sua religião e as condições e circunstâncias prevalecentes naquele período. Todavia, os princípios existentes nessa lei, tais como o respeito à vida, apego, a justiça e a equidade, são eternamente válidos. A palavra de Deus, ela é eternamente. A palavra de Deus, ela não mudou e não mudará nada. Quando os homens de Deus falavam a palavra de Deus, mas aqui, dentro dessas palavras, nós já vemos em alguns trechos anunciando a vinda de Jesus. Nós vemos que a palavra não mudou e nem mudará. Ela é a mesma. Embora Deus não abolisse imediatamente males tais como a escravidão ou a poligamia em Israel, ele regulamentou-os, tornando-os mais humanitários. Levítico 25, 39 ao 40. Deuteronômio 15, 12 a 18. Por um lado, tais práticas nada tinha com o padrão de Deus. Ele as permitiu por algum tempo, por causa da dureza de coração humano. Glorificado seja Deus. Essas leis de Deus sobre a escravidão era muito mais humanitária do que os costumes das nações de então em derredor de Israel. No TNT, porém, Deus apresenta um padrão muito mais elevado. João 13, 14. Glorificado seja Deus. Oh, aleluia. Ouça esse ponto referente ao versículo 2. Certamente morrerá. Estes versículos
mencionam 4 crimes aos quais Deus sentenciou a pena de morte: o homicídio premeditado, agressão física aos pais, sequestro de pessoas e amaldiçoou, insultar e ofender verbalmente os pais. Essa penalidade demonstra a importância que Deus atribui ao relacionamento correto entre as pessoas, homicídio e sequestro, e ao relacionamento apropriado na família. Tratamento aos pais. Glorificado seja Deus. Deus, além de exigir a proteção de pessoas viventes, também exigia a proteção de crianças ainda por nascer. O versículos 21 referem-se a uma mulher dando à luz a uma criança prematura por causa de violência cometida contra a gestante. Se isso acontecesse, quem causasse o aborto tinha que pagar uma multa. Se houvesse lesões graves na mãe ou no filho, o culpado tinha que pagar, segundo a lei da retaliação. Note que se a violência causasse a morte da mãe ou do filho, o transgressor seria réu do homicídio e teria que pagar com a própria vida. Isso aqui traz para nós, meus amados, essa palavra, essa mensagem traz para nós ensinamentos, coisas que devemos aprender, que mesmo em determinados tempos nós temos que amar, honrar a pai e mãe, filhos, pais. Devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, independente que seja pai, que seja mãe, independente de quem que seja. Mas aqui a palavra vai estar falando de pais e mães de mulher grávida que são espancadas e se levam à morte. Isso aqui é para nós, meus amados. É com palavra. Quantas vezes nós falamos palavras que machucam pessoas? Que temos cuidado com as palavras. Porque as palavras, elas não voltam mais. Palavra, quando ela sai da boca, da nossa boca, ela tem 2 opções. Ou ela edifica a pessoa, ou ela machuca, ou ela fere. Portanto, nós temos que ter sabedoria ao falar ou abrir a nossa boca, para nós não machucar, não maltratar pessoas com palavras, né? Noutras palavras, o nascituro é considerado nesse texto bíblico como um ser humano. Provocar a morte desse feto é considerado assassino nato. Note que essa é a única circunstância em que a lei existe a pena de morte por homicídio acidental. O princípio está claro. Deus procura proteger aquele que tem menos condições de se protegerem, e é os que ainda estão por nascer. Eita glória, aleluia, Deus.
Aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus. Meus amados, até aqui me usou o Senhor nessa palavra. Glorificado seja Deus. Então, que cada um de nós possamos entender, possamos ter mais cautela. E aqui nós aprendemos muita coisa. E uma das coisas que nós aprendemos é honrar a pai e mãe e a não machucar uma grávida, a não bater, não espancar. Porque se nós espancar, qualquer um espancar uma grávida e ela vier a morrer, ou o filho vier a morrer, será réu, é bíblico. Todas essas coisas traz grandes danos para todo aquele que ferir, que fizer. Cada um de nós, quantos preços nós não pagamos por fazer tantas coisas erradas? Você está achando que muitas coisas acontecem na nossa vida é por quê? É pela nossa desobediência. Quantas vezes nós clamamos ao Senhor e a bênção não chega? Por quê? Porque nós estamos desobedientes na presença do nosso Criador. E o Senhor quer que nós se alimpe, que nós se transforme para nós receber as bênçãos dele. Que cada dia nós possa se transformar, nós possa ser melhores pessoas, melhores criaturas, melhores pais, melhores filhos, melhores filhas. Que nós possamos, em nome de Jesus, ser melhores pessoas, porque o dia do Senhor está próximo. E o Senhor quer chegar e quer encontrar nós fazendo a vontade dele, amém? Fique com essa mensagem, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Pai querido, Pai amado, graças te dou por essa palavra. Chega nos presídios, chega nos hospitais, chega do lado dos idosos, chega nas casas onde tem contenda, onde tem dor, onde tem aflição, onde tem necessidade espiritual ou falta de algo material. Chega, Pai, suprindo a necessidade de todos em nome de Jesus. Pai, chega nos meus vizinhos, abençoando a todos em nome de Jesus. Abençoa, Pai querido, abençoa a minha vida, a minha casa e a minha família, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.